O Ministério das Infraestruturas e Recursos Naturais, através da Direção-Geral dos Recursos Naturais e Energia, pretende contratar um coordenador para o projeto Nacional África Mini-Grids, cujo concorrente deve ter um diploma universitário, licenciatura ou mestrado numa área relacionada com administração e gestão, ciências políticas, administração pública, engenharia, ciências sociais, econômica ou ciências ambientais e possuir as seguintes experiências. Mínimo 7 anos de experiência bem-sucedida em gestão, bem no âmbito privado, empresas, organizações da sociedade civil e ou bem no âmbito público, com projetos de desenvolvimento. Experiência no engajamento com partes interessadas no processo de desenvolvimento, tais como entidades do setor público, doadores, empresas e instituições do setor privado, ONGs, comunidades, etc. A experiência de trabalho com a ONU ou outras organizações de cooperação internacional será uma mais-valia. Experiência em gestão de projetos financiados pelo GEF será uma mais-valia. Experiência na administração pública em São Tomé e Príncipe é uma vantagem. Experiência de trabalho internacional ou com entidades internacionais constitui mais-valia. Os candidatos devem apresentar o seu currículo vitae no formato P11 da ONU ou CV Europass, incluindo 3 contactos para verificação de referências profissionais e carta de motivação explicando porque candidato é bem posicionado para o posto na Direção-Geral dos Recursos Naturais e Energia, situada na Avenida Marginal 12 de Julho, no edifício do INAI, telefone 224 2106 ou 224 2101 até 15 horas e 30 minutos do dia 30 de maio de 2025, sexta-feira. Os termos de referências do concurso estão disponíveis na Direção-Geral dos Recursos Naturais e Energia dentro das horas normais de expedientes. Nota: só os candidatos pré-selecionados serão contactados para entrevistas. Estamos a comemorar mais um 1º de maio, data que paramos para recordar os acontecimentos do Chicago, em que um grupo de trabalhadores se levantou contra os maus tratos, baixos salários e reclamaram por jornadas laborais de 8 horas. Desde 1886, como sabemos, muitas coisas foram feitas a favor daqueles que vivem honestamente do seu trabalho. É também verdade que muitas dessas conquistas foram graças às infinitas reivindicações e muitas delas muito sofridas por milhares e milhares de trabalhadores. As reivindicações salariais e de melhores condições de trabalho e de vida continuam sendo tão atuais nas agendas das organizações sindicais, porque sem as quais não seria possível a manutenção de uma vida digna. Hoje, as centrais sindicais de São Tomé e Príncipe reúnem-se em torno dos trabalhadores para celebrarem o 1º de maio de 2025, em que as reivindicações de Chicago continuam tão atuais quanto há 139 anos. Baixos salários, falta de emprego, pouca qualificação profissional, ausência de políticas de reconversão profissional têm constituído o calcanhar de Aquiles que acossam a tranquilidade e bem-estar de todos. Ao longo dos últimos anos, assistimos muitos postos de emprego no setor formal a serem dissipados como consequência bastante gravosas para o nosso São Tomé e Príncipe, razão pela qual o informalismo assumiu a liderança
na relação entre o homem e o meio de produção. Muitos trabalhadores da economia informal foram empurrados para a pobreza na ausência de uma política de proteção social condizente com as nossas especificidades. Este facto levou a que o programa de famílias carenciadas não tivesse cabalmente cumprido com o papel para o qual foi concebido. As violações de direitos, em muitos casos no setor privado, tornam-se o apanágio da nova forma de relação laboral. Nos últimos 2 anos, a concertação social se transformou numa mera intenção marcada pela perseguição disfarçada dos líderes sindicais. Juntamos a este facto a participação da delegação governamental nas reuniões da OIT sem o devido envolvimento dos parceiros sociais. Saúde e segurança no trabalho perfila-se, por outro lado, como uma inobservância às leis laborais e que, infelizmente, ninguém concorre conosco para que medidas sejam tomadas para o seu estancamento. As centrais sindicais, daqui desta tribuna, querem render homenagem a todos estes trabalhadores que vêm sendo vítimas de acidentes de trabalho e que muitas vezes são camuflados. A falta crônica de medicamentos e de consumíveis, de meios de diagnóstico, etc., concorrem para uma incerteza para aqueles que acorrem aos serviços de saúde. A oportunidade de comemorar o 1º de maio também exige um esforço renovado para atender às necessidades dos trabalhadores e das populações mais fortemente expostas às fragilidades sociais. Nesse contexto, as centrais sindicais e trabalhadores por elas representados redobrem os esforços no sentido de ajudar a moldar as políticas do nosso país de modo a atender às necessidades dos trabalhadores e das pessoas em termos de emprego, direitos, proteção social, igualdade e, sobretudo, de inclusão. O emprego deve estar no centro das políticas públicas e exigimos investimentos apropriados em infraestrutura de saúde e na economia, de atendimento, obras públicas, recuperação de matéria-prima e transformação agrícola, tecnologia de informação, bem como educação e treinamento da força de trabalho para atender o mundo de trabalho em mutação. Uma especial atenção deve ser dada aos empregos verdes e locais de trabalho para combater os estragos da mudança climática. Exortamos, por conseguinte, ao Governo no sentido de impulsionar medidas e posições para que os direitos, especialmente de organizar e negociar coletivamente, devam ser promovidos para fortalecer a voz dos trabalhadores, quer no diálogo social, bem como na participação na tomada de decisões. Aliás, se dermos conta, as reuniões do Conselho Nacional de Concertação Social, nos últimos 2 anos, como referi, se escassearam devido à pouca relevância pelo que foi relegado. É preciso que os meios de combate ao desrespeito e à violação dos direitos dos trabalhadores sejam aprimorados para a produção e produtividade. Só é possível se o trabalho for digno. O investimento em proteção social deve ser incentivado para atender às necessidades dos pobres e capacitá-los para atuar como agentes econômicos.
A igualdade deve ser promovida como forma de combater as assimetrias baseadas no gênero, bem como outras formas de discriminação. Atenção especial também deverá ser dada à inclusão, a fim de garantir que ninguém seja deixado para trás, no esforço de recuperação e realização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. É imperioso que as organizações sindicais estejam totalmente envolvidas nos esforços para identificar as oportunidades e oportunidades que galvanizem o trabalho digno e uma vida com dignidade. Não tenhamos ilusões, porque, de contrário, estaremos a prestar um mau serviço à sociedade e ao mundo. Para tal, continuaremos a pressionar para uma normalidade e se mobilizar para trabalhar num contexto tripartido para que a vida sustentável seja garantida. É certo que já temos o Código Geral do Trabalho, incorpora a Lei de Higiene e Segurança no Trabalho, temos as carteiras de trabalho, temos Conselho Nacional de Constituição Social, temos salário mínimo, mas ainda falta um Tribunal do Trabalho que possa dirimir conflitos laborais de forma mais célere e, sobretudo, a instalação de um verdadeiro clima de diálogo social entre os empregadores e trabalhadores, porque no nosso país os despedimentos sem justa causa, perseguição dos sindicalistas, ainda continuam sendo violação dos direitos, liberdades e garantias dos trabalhadores, constituindo-se, assim, em verdadeiras causas da nossa profunda insatisfação. Não podemos deixar de constatar que o poder de compra da maioria dos santomenses continua sendo muito baixo e o emprego constitui um fenômeno estrutural que decorre essencialmente das limitações de infraestrutura para o desenvolvimento do setor primário, por um lado, e da fragilidade do setor secundário. O desemprego afeta sobretudo os jovens, mas atinge igualmente técnicos com formação média e superior. A pobreza atinge uma boa parte da população e tem tido implicações a nível econômico, social, político e institucional. Assim sendo, a luta contra a pobreza é um desafio que tem chamado a atenção de todos os santomenses. Não podemos descurar a elevada taxa de imigração, sobretudo de mão de obra jovem, por não ter encontrado internamente respostas às suas aspirações. Porque as centrais sindicais de São Tomé e Príncipe assumem-se por excelência como as dignas representantes das emanações dos trabalhadores, decidiu, uma vez mais, fazer soar a sua voz como forma de alertar, criticar e incentivar ações que possam contribuir para a mudança desse status quo. Explica-se, por isso mesmo, que as reivindicações levadas a cabo nos últimos tempos continuam atuais, baseadas em luta contra a precariedade de emprego, despedimentos sem justa causa, ausência de promoção e enquadramento dos funcionários públicos, que vêm associar a não desconto das prestações de segurança social para trabalhadores, sem que os responsáveis sejam exemplarmente punidos. Ao terminar esta mensagem, não poderíamos deixar de expressar aqui que a União Geral dos Trabalhadores de São Tomé e Príncipe e a Organização Nacional dos Trabalhadores de São Tomé e Príncipe Central Sindical continuarão sendo uma força que, perante todas as adversidades que lhes são impostas, se prezarão pelos valores
de uma sociedade justa e equilibrada, onde se distribua equitativamente o produto do trabalho abnegado. Nesse sentido, não pouparemos esforços para lutar pela observância das leis e das convenções internacionais da OIT, já ratificada pelo país. Assumimos, sem a mínima hesitação, a postura de parceiros sociais ávidos em usar o diálogo como a autoestrada de chegar aos consensos e aos resultados duradouros. Por uma verdadeira liberdade sindical, a luta continua. Muito obrigado pela vossa atenção. Gleba TV. Informação que podes confiar.